Olá, olá, salve, salve pessoal, tudo bem? Saudações acadêmicas a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Manso e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio, ela existe? Depende. Depende do quê? Depende de onde você estiver. Alguns estados possuem uma legislação, né, que regulariza a questão da produção de barulho, né, da emissão de ruídos, de sons que possam, de algum modo, perturbar a ordem, o sossego. Outros estados, outras localidades já não possuem essa lei. Muito bem. E aí nós temos o quê? Nós temos, em primeiro lugar, para a gente entender que a lei do silêncio, né, ela está diretamente relacionada com critérios de direito de vizinhança. E também temos, né, o Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, que trata da questão, né, da perturbação do sossego. Bom, você que assiste ao meu canal, que assiste às minhas aulas, que assiste meus vídeos, sabe que eu não sou professor de Direito Penal, não é a minha praia, então eu também não vou mergulhar muito na questão do Decreto-Lei 3688 de 41, mas vou dar uma pincelada aqui para que a gente possa entender. Então existe uma regulamentação, existe na verdade uma legislação federal antiga, né, de 41, que trata da questão da perturbação da ordem, né, do barulho. E cada estado ele cria seu próprio mecanismo de, como posso dizer, regularizar, de regulamentar a ordem pública na questão do som, da emissão de barulho, da emissão sonora, né? E aí fica a critério de cada estado. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Muito bem, então antes disso vamos tratar aqui do artigo 42 da lei, do Decreto-Lei, 3.688/41, quem quiser acompanhar, tiver com o Código Penal aí à mão, dê uma olhadinha. O artigo 42 ele trata do seguinte, vamos lá. O caput do artigo: perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio. Olha que legal, gente. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio. Né? Aí, inciso 1º, com gritaria ou algazarra. Inciso 2º, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, né? Em desacordo com prescrições legais. Ou seja, então o próprio Decreto-Lei ele já estabelece, ele já passa a competência para o Estado, para o município, ou seja, para a administração pública de um modo geral, estabelecer que são esses critérios, quais são esses critérios, essas prescrições legais que podem ser violadas aí por quem produz muito barulho, por quem produz muito ruído. Inciso 3º, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 4º, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Então vamos lá, inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do artigo 42, inciso 1º, com gritaria ou algazarra, inciso 2º, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com prescrições legais, 3º, abusando de instrumentos sonoros ou acústicos, e inciso 4º, provocando ou não procurando impedir, né, o barulho produzido por animais de quem tem a guarda ou a responsabilidade. E aí vem a sanção do Decreto-Lei, né, a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, tratamos aqui rapidamente do Decreto-Lei 3.688 de 41, que fala aí da perturbação. Na verdade, esse Decreto-Lei é a Lei de Contravenções Penais, né? Eu esqueci de citar, mas como eu falei anteriormente, venho falando ao longo desses vídeos todos, eu não sou professor de Direito Penal. Então, não é minha praia, mas a gente não tem como deixar de citar esse artigo aqui, porque ele está diretamente relacionado à questão do silêncio, à questão do barulho, né? E está diretamente relacionado ao direito de vizinhança. Para a gente entender essa regrinha do direito de vizinhança, eu sempre falo isso nas minhas aulas de direitos reais, né, quando a gente fala nos últimos tópicos dos direitos reais, nas emendas, né, a gente trata do direito de vizinhança. E o direito de vizinhança ele é composto por 3 regrinhas básicas. Qualquer uma delas que seja violada, você já tem uma violação aí, um desrespeito às regras de direito de vizinhança. Quais são? Primeiro,
saúde, depois sossego e depois a segurança. O sossego vem em segundo lugar. Então a regra dos 3S, saúde, sossego e segurança, são as 3 regrinhas básicas aí do direito de vizinhança. Bom, aí passando isso adiante, vamos falar aqui da suposta, né, na verdade nem suposta, mas na verdade da lei do silêncio propriamente dita, e aí fica a critério, como eu falei anteriormente, cada estado ou cada município estabelecer aí as suas regras para ordenar, para regularizar, regulamentar, né, a produção de barulho. No Rio de Janeiro nós temos a Lei 126 de 77. A Lei 126 de 77 é a lei do silêncio do estado do Rio de Janeiro. Estabelece como critério, né, qualquer pessoa que ultrapasse a 85 decibéis, você já está aí violando a lei. Em Curitiba, por exemplo, nós temos a Lei 10.625 de 2002. Lei 10.625 de 2002. Agora, uma coisa interessante, no Rio de Janeiro, a Lei 126 de 77, ela vale para o estado todo, é uma lei estadual. Em Curitiba, a Lei 10.625 de 2002, ela só vale para o município de Curitiba. Eu acredito que ela deve ser usada por analogia pelos outros municípios, mas ela na verdade é uma lei municipal. No Rio de Janeiro estabelece 85 decibéis como limite tolerável de barulho a ser produzido, né, no estado do Rio de Janeiro. No Paraná, em Curitiba, é muito mais rigoroso. 50 decibéis é o limite das 7 às 22 horas. Das 22 horas até as 7 horas, passando de 22 horas até as 7 horas do dia seguinte, cai para 45 decibéis, ou seja, mais rigoroso que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 85 decibéis, em Curitiba é praticamente a metade. Em São Paulo já é interessante, São Paulo não é uma lei, São Paulo já é um programa chamado PSIL, né? Programa do Silêncio Urbano, que também estabelece 50 decibéis, um pouco mais rigoroso que o Rio de Janeiro, né? O mesmo parâmetro lá do Paraná, 50 decibéis nas áreas residenciais e até 70 decibéis nas áreas industriais é o limite tolerável lá no estado de São Paulo. Ok, pessoal? Beleza? Eu tenho um vídeo, foi o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal lá atrás, eu postei esse vídeo há 4 anos. Eu nem tinha ideia de criar o canal, nem tinha ideia de publicar um vídeo por semana. Na verdade, eu salvei esse vídeo apenas porque eu tinha dado uma entrevista para o Jornal Fluminense, né, a TV Fluminense, um canal online vinculado ao Grupo Fluminense de Comunicação, e eu gostei bastante de ter feito esse trabalho. E esse trabalho trata justamente da questão da lei do silêncio, da poluição sonora. Muito bem, e aí eu gravei uma entrevista, na verdade eu não fui o único, né? Nós tivemos aí o comandante do 12º Batalhão de Niterói, uma médica, enfim, acho que o secretário de Posturas da época também mandou um áudio ou gravou um vídeo, enfim, não sei se era uma imagem de arquivo, já não me recordo mais. E eu deixei lá gravado lá e eu subi esse vídeo para o YouTube mais para guardar para a posteridade. A partir dele é que eu ingressei e comecei a fazer as filmagens, e depois das minhas aulas, né, na Escola Superior de Advocacia e depois na Unigran Rio, enfim, nos cursos preparatórios todos, e aí colocar no canal. Mas esse foi o estopim, esse foi aí o starter, né, o início de tudo. E deve ter aí aproximadamente 4 ou 5 anos, eu tinha até mais cabelo. Muito bem. Então, para a gente finalizar, só recapitulando, Lei do Silêncio é uma lei que, na verdade, ela vai depender, a existência dela vai depender da localidade aonde você estiver, né? Em alguns lugares há Lei do Silêncio, outros lugares não há. Nós temos aí o Código, né, o Código Penal, nós temos aí o Decreto-Lei 3.688 de 41, especificamente no seu artigo 42, trata aí, né, do barulho produzido por pessoas e quais são as penalidades para quem abusa do direito de produzir ruídos e tudo mais. E aí nós temos determinadas regiões, em cada região nós temos aí especificamente, né, a sua legislação própria para tratar desse assunto. Como eu falei anteriormente, no Rio de Janeiro tem a Lei 126 de 77, né?
arbitrando aí, regularizando, né, estabelecendo, aliás, 85 decibéis como limite tolerável de barulho a ser produzido na cidade. Curitiba, né, aliás, no estado, Curitiba não é uma lei estadual, uma lei municipal, a lei 10.625 de 2002, estabelece também 50 decibéis das 7 às 22 horas e 45 decibéis das 22 horas às 7 horas da manhã seguinte, do dia seguinte. Em São Paulo nós temos o PSIL, né, o PSIL, que é o Programa do Silêncio Urbano, também estabelecendo 50 decibéis nas áreas urbanas, nas áreas residenciais especialmente, e 70 decibéis nas áreas industriais. Então é isso, meus amigos. Bate-papo rapidinho, 10 minutinhos, show de bola. Vou ficando por aqui, sou Gustavo Manso, saudações acadêmicas, abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.